Bem, então eu vou tentar não ser muito longo, porque eu tinha pedido para vocês prepararem, não é, hoje a leitura desse conjunto de notas do Nietzsche, para que participassem de forma mais ativa da aula, a partir de comentários que vocês fizessem a notas especialmente instigantes, da perspectiva, obviamente, de cada um de vocês, presentes nesse texto do Nietzsche. Mas só para situar um pouco a discussão, eu gostaria de começar lendo essa epígrafe, a meu ver, sempre muito inspiradora, porque as pessoas frequentemente, sejam elas nietzschianas, sejam elas críticas do Nietzsche, dizem que esse foi um filólogo que deu errado, que fracassou, e que, após seu fracasso na filologia, acabou migrando para a filosofia. E nesse ano de 1875, o Nietzsche já digamos, professor de filologia clássica na Universidade da Basileia há pelo menos 6 anos, 6 para 7 anos. Ele ainda seria por mais 4, e ele escreve a seguinte frase: acredita-se que a filologia está no fim, eu acredito que ela ainda nem começou. Então aqui a gente vê uma espécie de testemunho de fé do Nietzsche, nesse momento da vida, dizendo que a concepção que ele tem de filologia é extremamente alta e que essa concepção ainda não começou sequer a ser colocada em prática. Então, muito mais do que um crítico da filologia, que estaria sugerindo algo como a morte da filologia, ele é alguém que está propondo uma filologia por vir, uma filologia do futuro, no sentido de que ela ainda há de vir no futuro. Eu relembro que algumas das publicações do Nietzsche dessa época incluíam O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música. A gente comentou brevemente sobre esse livro antes. É uma espécie de leitura extemporânea da ópera wagneriana como uma espécie de renascimento da tragédia, do trágico, entre os alemães contemporâneos do Nietzsche, por comparação ao que foi o surgimento da tragédia, sobretudo representada por Ésquilo, entre os atenienses do final do período arcaico, início do período clássico. O Nietzsche tem algumas particularidades na forma de definir as épocas da história grega. Isso talvez, se vocês leram as notas inteiras, vocês perceberam. Ele considera o final do período arcaico as guerras pérsicas ou guerras médicas. Por quê? Porque para ele, quando os gregos vencem os persas, isso é o início da perdição cultural deles. Obviamente, ele está propondo isso à luz dos próprios acontecimentos contemporâneos, porque ele vê a guerra franco-prussiana, na qual a vitória é da Prússia sobre a França, um elemento, digamos, de corrupção da cultura. Por que isso? Porque quando o militarismo consegue argumentar sobre a sua superioridade sobre a cultura, para o Nietzsche a gente já está em apuros, porque a força bruta eventualmente consegue sim superar manifestações culturais, mas quando isso não vem pelo menos aliado, é de fato muito problemático, porque são aquelas épocas em que a cultura se vê deixada de lado como algo inútil, como um apêndice, digamos, menos capaz de vitória. E ele vai dizer isso acerca da vitória dos romanos sobre os gregos, por exemplo, ou vai dizer isso sobre a vitória, por assim dizer, do cristianismo sobre o paganismo, e assim por diante, tá? Mas então ele tem o Nascimento da Tragédia, de 1872, em que um tema atual é colocado do lado de um tema antigo. Considerações inatuais que consistem basicamente no mesmo tipo de proposta. Se debruçar sobre um fenômeno moderno, partindo de pressupostos antigos sobre o que é cultura, o que é poesia, o que é estilo, e assim por diante, para se contrapor a tendências do presente. A gente viu isso nas nossas últimas aulas, e para quem leu o texto, as notas dos nossos filólogos, isso deve ter ficado muito claro, como ele vai se apoiar sempre em uma leitura do passado para se contrapor a tendências do presente.
E uma pergunta que eu queria que guiasse aqui, esses 30, 40 minutos que eu vou falar, é a seguinte: por que será que Nietzsche desiste de publicar como a quarta de suas considerações intempestivas, ou inatuais, suas observações intituladas Nós Filólogos? Como eu disse, essas notas não saem publicadas. Tá? Ele as toma entre o final de 1874 até o final de 1875, mas desiste de publicá-las, o que acaba saindo como a quarta das considerações intempestivas, depois a terceira, que se chama Schopenhauer como educador, que é muito menos sobre Schopenhauer e muito mais sobre o próprio Nietzsche, a própria concepção pedagógica que o Nietzsche tem, e que ele vê em Schopenhauer como uma espécie de modelo quase ideal, mas ele fala muito pouco do Schopenhauer propriamente dito, ou da filosofia do Schopenhauer. Porque é que a quarta ele vai dedicar sobre o tema de Richard Wagner em Bayreuth, né? No teatro, na ópera que Wagner faz construir para encenar suas óperas, e deixa de lado as longas notas que ele já tinha elaborado. O trabalho de elaboração final desse texto seria muito curto, porque ele já tinha um material enorme condensado ali. Por que é que ele deixa de publicar esse material? Chegando ao fim da exposição, eu vou querer perguntar a opinião de vocês, mas vamos lá, eu vou propor algumas ideias. O plano do escrito se encontra em algum momento lá daquelas notas. E aí ele diz: 1. Gênese do filólogo de hoje. 2. O filólogo de hoje e os gregos. 3. Efeitos sobre não filólogos. 4. Apontamentos sobre os gregos. 5. A futura educação do filólogo. 6. Gregos e romanos e a cristandade, a dissociação de Wolff. Então vejam, um primeiro plano que ele propõe para concatenar a argumentação desse escrito, e a gente poderia imaginar que esses 6 números aí são 6 sessões, né, corresponderiam a 6 sessões, propõe uma análise do filólogo na contemporaneidade, uma análise da sua figura, na sequência uma comparação entre esse filólogo assim descrito e os gregos antigos. Na sequência, os efeitos que os filólogos teriam sobre não filólogos. Então, qual a impressão que contemporâneos, pessoas que trabalham com outras profissões, com outras áreas, têm sobre filólogos. Na sequência, ele se concentraria sobre os gregos, obviamente em diálogo com que já teria sido lá a comparação entre o filólogo e os gregos. Ele se concentraria nos gregos, para em seguida dizer: olha, há um filólogo por vir. Com base no que são os gregos, ou no que foram os gregos antigos, a gente só pode dizer que a profissão de filólogo, tal como praticada hoje, precisa abrir espaço para uma prática por vir. Então, a futura educação do filólogo. E aí tem esse 6º capítulo que fica, de fato, como um apêndice um pouco estranho aqui no arranjo, porque ele diz: gregos e romanos e a cristandade, a dissociação de Wolff. O que ele quer dizer com a dissociação de Wolff? Friedrich August Wolff foi um filólogo muito importante do final do século XVIII na Prússia, tá? Mais conhecido pelos chamados Prolegomena ad Homerum, que mais ou menos institui a questão homérica em termos modernos. Ele não é exatamente um grande inovador, mas ele leu algumas publicações recentes a partir dos escólios da Ilíada, que tinham sido encontrados em Veneza, e ele tira dali uma série de consequências, conclusões, que já estavam no horizonte erudito da época. Entre elas, o fato de que Homero, enquanto tal, talvez jamais tenha existido, de que o material homérico era de base oral, transmitido ao longo de gerações oralmente, e que, portanto, o mais longe que a gente conseguia recuar no tempo até uma versão, por assim dizer, definitiva do texto homérico, seria a Alexandria do período helenístico, quando os bibliotecários, né, os filólogos de Alexandria, colocam por escrito uma versão da Ilíada e uma versão da Odisseia. Então, no momento que eles teriam feito uma compilação. Mas para o que interessa aqui ao Nietzsche, o trabalho mais importante do Wolff é chamado Apresentação da Ciência da Antiguidade, então, em alemão, Darstellung der Altertumswissenschaft. O Wolff cunha essa noção de Altertumswissenschaft, ciência da antiguidade, buscando diferenciar essa ciência do que é a prática filológica do tempo dele. Por quê?
A filologia do tempo do Wolff consistia no estudo das línguas antigas, latim e grego antigo, para que os estudiosos, por meio de um trabalho histórico, pudessem fazer a crítica textual, o estabelecimento do texto e depois interpretá-lo. Só que isso era frequentemente feito à revelia de aspectos da realidade material, então arqueologia, numismática, que é o estudo das moedas, epigrafia, que é o estudo da grafia sobre a pedra, sobre outras superfícies duras, e assim por diante. E o Wolff diz, olha, esse é um estudo ainda muito beletrista. As pessoas no campo da filologia ficam se preocupando muito com o que é o bem dizer, o bem pensar, as boas normas. E um estudo histórico da antiguidade precisa mandar as favas esse tipo de preocupação. A gente precisa entender o que é a prática da antiguidade, ou as práticas da antiguidade, entendidas nelas mesmas. E aí ele cunha essa noção de ciência da antiguidade, tenta sistematizar esse campo, e nesse processo ele mais ou menos diz que quem lê os antigos greco-romanos pelas lentes da cristandade está cometendo uma série de anacronismos, e ele acusa basicamente muitos contemporâneos dele e muitos predecessores dele de cometer esse tipo de anacronismo. Então, quando Nietzsche diz aqui gregos e romanos e a cristandade, a dissociação de Wolff, parece que ele está dizendo assim, olha, o Wolff entendeu alguma coisa e vale a pena partir disso para dar continuidade ao que é o nosso trabalho com os gregos e romanos desvinculados do legado cristão. Tá? Então, esse era o plano original. Depois ele vai dizer, melhor. Pensa num plano que seria melhor. A preferência pelos gregos. B, gênese do filólogo de hoje. C, seu efeito sobre não filólogos. D, a posição deles perante os verdadeiros gregos. E, o futuro. Então vejam, realmente é uma concatenação argumentativa mais enxuta, mais lógica do que a anterior, mas vocês entendem perfeitamente bem, pelo que eu já disse, qual é o caminho que ele vai dizer, que ele vai percorrer. É a partir do presente, preferência pelos gregos. Ele está falando aí do filohelenismo. Por que é que os contemporâneos são filohelênicos? Depois ele vai analisar a gênese do filólogo e o seu efeito sobre não filólogos. Obviamente, muito criticamente. Ele vai, na linha do que outros comentários sugerem, fazer uma crítica rasgada dos filólogos para compará-los na sequência com os verdadeiros gregos. E aí é nessa comparação entre a figura tacanha, a figura gaga, a figura mesquinha do filólogo contemporâneo, à luz do grego, cultivador do corpo, cultivador de formas de expressão, que ele vai propor uma educação ainda por vir, daí a ideia de futuro. Tá? Então, esse seria o arranjo do texto Nós Filólogos, se ele o tivesse escrito. Daí eu destaco algumas passagens que me pareceram especialmente interessantes. Em primeiro lugar, a crítica que ele faz à dimensão humanista da filologia praticada no tempo dele. Ele vai dizer aí, é tão difícil compreender a antiguidade. É preciso sermos capazes de esperar até que possamos ouvir algo. O elemento humano, em alemão das Menschlichkeit, que a antiguidade nos indica, não deveria ser confundido com humanidade, dem Humanen. E aqui há uma diferença em alemão muito grande, porque Menschliche é uma palavra que significa humano, mas derivada do radical germânico, enquanto Humanen, né, humano, o problema do português nesse caso é que a gente traduziria a princípio a palavra pela mesma palavra, é derivada de um radical latino. E o que ele está basicamente opondo é a concepção sobre o ser humano, e a gente poderia dizer a concepção antropológica, que se volta para o passado buscando o que é antropologicamente ser humano, é uma. E a proposta que volta para o passado dizendo, olha, eles são humanos no sentido de eles são exemplos de uma prática humanista, é totalmente outra. Os gregos, assim defende o Nietzsche, não tem rigorosamente nada de pré-humanistas. Eles são seres humanos de uma perspectiva antropológica. E aí, como ele vai entender isso? A oposição deveria ser reforçada. O que adoece a filologia é que ela tenta se meter com a humanidade. Só por causa disso a juventude é apresentada a ela, a fim de que se torne humana. Então aqui uma crítica aos
pressupostos de que a filologia seria capaz de transmitir humanidade, seria capaz de transmitir valores humanos. E ele continua: creio que para alcançar isso basta um tanto de história. A brutal arrogância é despedaçada quando se vê o quanto mudam as coisas e as valorações. O elemento humano das Menschlicher, então, se a gente quiser o elemento antropológico dos helenos, encontra-se numa certa ingenuidade, por meio da qual o ser humano se mostra. Estado, arte, sociedade, leis militares e civis, relações sexuais, educação, partidos. É precisamente o elemento humano, se a gente quiser o elemento antropológico, que se mostra sempre em todos os povos, mas que neles o faz com tanto descaramento e desumanidade que não pode ser descartado em termos de ensino. Então vejam como essa concepção do Nietzsche é totalmente avessa à ideia de que a gente precisa estudar os antigos como modelos de comportamento do que quer que seja. Ele diz: quem propõe isso está falseando a realidade. Vejam a história tal como contada por Tucídides, ou tal como contada por Tácito. Esses povos eram brutais. Eles eram ingênuos no sentido assim, de uma prática ingênua da violência. Uma prática direta, sem muitos subterfúgios. E aí é por isso que ele vai terminar dizendo: um cozinheiro grego é mais cozinheiro do que qualquer outro, porque da perspectiva, a gente pode dizer ainda algo idealizado do Nietzsche, o que eles teriam de exemplar não é um comportamento ilibado, valores humanos universais, mas o fato de que eles tratavam de seus valores de forma direta. Ler Tucídides é se confrontar com o que o ser humano é capaz de fazer de mais brutal. Tá? E isso é muito interessante de ser lido num texto de 1875, porque as defesas humanistas da nossa área eram muito praticadas então, hoje ainda são, mas menos do que naquela época, e porque basicamente a gente viveu uma primeira guerra cheia de horrores e uma segunda guerra que aprofundou esses horrores a níveis inimagináveis, levadas a cabo por potências que eram educadas nesses valores humanistas, esses valores pretensamente humanos. Então, assim, como explicar que um diretor de campo de concentração talvez soubesse ler em grego, ler em latim no original, tinha feito lá uma educação de elite, era versado em Platão, era versado em Tucídides, em Cícero, em Tácito, né? Como explicar que algumas das pessoas que perpetraram os piores horrores da história da humanidade fossem educadas nesses valores, entre aspas, humanos, entre aspas, humanistas. O Nietzsche está prefigurando uma crítica a isso, dizendo: olha, os gregos antigos não são capazes de educar ninguém em valores humanos, a menos que por humanos estejamos entendendo valores antropológicos, assim, do ser humano enquanto potência destrutiva, enquanto potência criativa, mas não enquanto modelo. Tá? Exato, o Denis está aí mencionando Heidegger, sem dúvida alguma, né? Heidegger foi talvez considerado um dos maiores nazistas lá no período de ascensão do nazismo. Ele era reitor da Universidade de Freiburg, e entre 34 e 35 ele chegou a tentar obrigar que os estudantes tivessem uma determinada postura, prestassem honra à bandeira e não sei o quê. Enfim, um comportamento que foi julgado exagerado pelos próprios nazistas, assim. E mesmo depois, quando ele se desilude com o rumo que o nazismo toma, que a Segunda Guerra toma, ele, até onde me consta, nunca se desvincula do nacionalsocialismo, que como era um partido, tem lá as carteirinhas, né, o cadastro dos partidários, e nunca pede desculpas públicas por seus comportamentos, né, por seu apoio aberto e explícito às políticas exclusivas, e extremamente excludentes do nazismo. Então, boa lembrança essa. Que aí fica muito claro, num trecho como o que eu vou citar aqui agora, o que é que o Nietzsche está criticando nos filólogos do tempo dele, à luz dos gregos antigos. Os gregos honram a beleza. Os filólogos são fofoqueiros e levianos.
Fofoqueiros, ele quer dizer o quê? Que ficam atentos a picuinhas, a datas, a questões muito menores. Ficam ali na superfície dos acontecimentos sem levar em conta que são as questões mais graves desses acontecimentos. Os gregos desenvolvem o corpo. Os filólogos são detestáveis currais. E aí ele está falando da disposição física mesmo, tá? São pessoas que fedem, são pessoas que não têm hábitos higiênicos saudáveis, não cuidam do corpo. Os gregos falam bem, os filólogos são gagos, não têm aula de retórica, não sabem se portar perante um público, não se fazem compreender por um público que não seja formado pelos já iniciados na arte. Os gregos são religiosos iluminadores do cotidiano, então cada ação cotidiana para um grego é dotada de um sentido profundo. Tudo ali é de certa forma atravessado por divindades. Os filólogos são pedantes sujos. Os gregos são ouvintes e espectadores, eles treinam isso nos teatros, eles treinam isso nas assembleias públicas. Os filólogos são pirracentos e criaturas noturnas, então são ensimesmados, taciturnos, não estão acostumados à palavra pública. Os gregos são em prol do simbólico, enquanto os filólogos são incapazes de simbólico. Então, toda a metaforologia muito exuberante dos gregos, né? A gente pode pensar nos poetas gregos, nos artistas gregos de modo geral, enquanto os filólogos são ali muito literalistas, muito pegados às palavras no seu sentido mais direto, incapazes de saltos para a ironia, por exemplo. Os gregos são de uma virilidade livre, enquanto os filólogos são apaixonados escravos do Estado, que ele está falando da disciplina, da profissão de filólogo, que no tempo do Nietzsche exigia sim, uma certa fidelidade ao discurso do Estado. A ideia de uma liberdade de cátedra não era exatamente mais comum nesse momento. Os gregos eram dotados de uma visão pura do mundo, enquanto os filólogos são cristãos complicados. Aqui a gente já vê para onde vai a crítica de Nietzsche ao cristianismo disseminado na modernidade. E os gregos eram pensadores pessimistas. Lembrem-se do que eu falei para vocês sobre a noção do Nietzsche de pessimismo, aquela ideia de que o ser humano vem para uma existência que há de pior no que ele compartilha com os deuses, que é a razão, e no que há de pior no que ele compartilha com os animais, que é a mortalidade. Então os seres humanos, eles têm consciência de que são finitos, eles têm consciência do seu fim, e frequentemente são assolados então por doenças, por angústias, por ansiedades. São as mais miseráveis das criaturas, para as quais, portanto, vige aquele ditado do Sileno: melhor teria sido não nascer, em nascendo melhor seria morrer o mais breve possível. Só que, da perspectiva do Nietzsche, os gregos são pessimistas dionisíacos, porque apesar disso eles afirmam a vida, eles afirmam o valor de ser capaz de se rebelar contra essa condição e defender os próprios valores. Enquanto os filólogos são meros filisteus, né? Então são hipócritas, são pessoas que defendem um discurso meramente proveitoso para si, ou dizem uma coisa e fazem outra, e por aí vai. Tá? O Adílio comenta aí: ler esse texto nos faz perceber o quão crítico era Nietzsche, um filólogo que reflete sobre a filologia e o ato em si de modo muito profundo. Sem dúvida, Adílio, e isso é interessante porque boa parte das críticas que o Nietzsche faz, a meu ver, são pertinentes até os dias de hoje. É óbvio que hoje, com discursos contra-hegemônicos surgindo em diferentes frontes e cada vez mais pessoas diferentes chegando à universidade, grupos sociais diferentes, etc., a gente tem uma formação no campo dos estudos clássicos, mas também da filosofia antiga, da história antiga, das letras clássicas, etc., mais diversificada, o que nos permite, portanto, ter professores, colegas, que não necessariamente se encaixam nesses estereótipos. Mas eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos um grande professor, um grande pesquisador, que se encaixa perfeitamente nos estereótipos que o Nietzsche está
propondo nesse texto. E é impressionante, né, imaginar que ainda existam filólogos que imaginem que pouco importa como eu me comunico, se eu me faço entender ou não. Que uma apresentação para 50 pessoas, se 2 ou 3 só entenderam, o problema não está comigo, está com elas. Porque ainda há gente que pensa isso. Ainda há gente que pensa que o cuidado do meu corpo é uma espécie de adendo, de perfumaria. Eu até posso fazer um exercício físico, me preocupar em como eu me visto, mas isso não é de todo essencial. A Nietzsche está dizendo, é essencial sim. Se você não sabe se portar, se você não cuida bem do seu corpo com a prática de esportes, com a prática higiênica, como é que eu vou acreditar naquilo que você propõe em termos de ideia? Já está tudo errado. Então, eu acho que muitas coisas que o Nietzsche está propondo nesse texto ainda tem validade sim até os dias de hoje, né? E aí, uma crítica que ele faz em termos de uma história da filologia é acerca da insignificância dos escritos filológicos. Aqui, obviamente, já é um Nietzsche apontando para o que vai ser a obra filosófica dele. Ele flerta com isso em alguns momentos dessas notas. E aqui ele vai dizer, numa visão geral da história da filologia, impressiona quão poucas pessoas realmente bem dotadas participaram dela. Entre os mais famosos estão alguns que arruinaram seu entendimento por causa do excesso de saber. E entre os mais entendidos deles, alguns que não sabiam empregar seu entendimento para algo diverso de minúcias. É uma história triste, creio, porque nenhuma ciência é tão pobre de talentos. São os aleijados de espírito que encontram seu passatempo nessas picuinhas verbais. Prefiro escrever algo que será digno de ser lido, como os filólogos leem seus autores, em vez de ficar agachado em cima de um autor. E, principalmente, mesmo a mais limitada criação é superior a um discurso sobre a criatividade. Vejam, aqui já tem uma proposta muito clara de que o Nietzsche não vai se conter com o mero comentário a autores antigos na chave filológica, tal como praticada pelos seus contemporâneos e, de certa forma, até os dias de hoje. Ele propõe a necessidade de trazer um elemento criativo, por mais medíocre que seja esse elemento criativo, se ele for digno de um comentário no futuro, ele já é mais válido do que o melhor dos comentários de uma obra anterior, porque ele surte mais efeito. E aí a concepção de ciência da época é muito importante para a gente entender isso, porque a ciência de fato trabalha com essa ideia de que o conhecimento científico ele se torna obsoleto. É óbvio que a gente ainda vai ler grandes historiadores do século XIX e do século XX, mas muito mais pelo que eles têm de artista do que propriamente pelo que eles têm de cientista. De fato, o conhecimento científico ele tem uma espécie de obsolescência mais ou menos previsível. Por quê? Os instrumentos vão se apurando, as, digamos, bases epistemológicas em que novas sociedades se constituem, se transformam e colocam abaixo os pressupostos epistemológicos anteriores. Então, um exemplo básico aqui. Qualquer pessoa que vá ler lá um comentário do Wilamowitz sobre Safo vai notar os preconceitos burgueses de final do século XIX que o Wilamowitz traz àquela leitura. Ele tem uma concepção, por exemplo, de lesbianismo, de relações homoafetivas entre mulheres, muito tacanha. Ele tem uma concepção, inclusive, de relações sexuais muito própria da sua época. Isso é ultrapassado com o tempo, né? Então, o Nietzsche, a meu ver, parece ter razão quando ele aponta aí esse elemento de obsolescência no discurso científico, por oposição ao discurso artístico, que a princípio, enquanto arte, permanece válido. A gente jamais diria que porque Balzac escreveu, algo que Voltaire tem escrito se tornou obsoleto. Ou que porque Machado escreveu, a gente deveria jogar fora os Árcades, né? A literatura não trabalha nessa chave de que os mais recentes substituem os antigos, mas que há ali expressões, visões de mundo próprias de
tempos específicos, mas sempre capazes de suscitar algo humano, algo que nos toca, algo que nos comove. E para sintetizar isso tudo e abrir aqui agora espaço para que vocês comecem a compartilhar suas experiências de leitura, eu digo que muitas citações poderiam vir corroborar a ideia de uma continuidade do engajamento filológico do Nietzsche, como aquela em que ele alude ao longo período de preparação necessário para que ele enfim se alçasse ao momento de seu verdadeiro trabalho intelectual. Então, ele diz mais ou menos: estou me preparando para participar das Olímpicas, né, das Olimpíadas. E aí a gente mais ou menos imagina que ele está se referindo ao trabalho filológico dele como um treinamento e às Olimpíadas como a prática do pensamento criativo propriamente dito. Ou quando ele fala na epígrafe dessa aula de sua crença numa filologia que ainda sequer começou a ser praticada, ou ainda quando se refere a esse filólogo do futuro como alguém cético com relação a toda a nossa cultura e com isso também destruidor da profissão de filólogo. Vejam, para ele, filólogo, o verdadeiro filólogo daquele tempo, deveria ser um inimigo da disciplina filologia, porque o que os filólogos contemporâneos dele vinham fazendo era uma espécie de sabotagem, de serviço sujo, minando, de certa forma, a própria educação filológica no que ela teria de mais instigante nesse contato com os radicalmente outros que são os gregos antigos, radicalmente outros com relação ao presente, no que eles poderiam nos dar a pensar sobre uma prática corporal, sobre um estranhamento das nossas práticas sexuais. Então, olhar para todo o puritanismo do final do século XIX com uma certa reticência, dizer, mas peraí, será que essa é a única forma de lidar com o sexo? E por aí vai, né? Os gregos, então, como modelos de se portar no mundo, não para serem seguidos, mas para que, sendo conhecidos, pudéssemos estranhar aquilo que nós mesmos fazemos. Obviamente, há um elemento de idealização, sim, do Nietzsche nesse texto, dos gregos como modelares. E não chega a propor que a gente deveria ser como os gregos, mas, obviamente, eles aparecem aí muito mais no papel de, digamos, modelos positivos do que propriamente para serem criticados, tá? E aí eu termino com essa proposta e passo a palavra a vocês, não é? De que a filologia como ciência da antiguidade, a palavra que ele usa é aquela cunhada pelo Wolff, né? Altertumswissenschaft, não tem uma duração eterna. A filologia como ciência da antiguidade naturalmente não tem uma duração eterna. Seu material há de se exaurir. O que não há de se exaurir é a sempre nova acomodação de cada tempo à antiguidade, medindo-se com ela. Se a tarefa dos filólogos fosse a de compreender melhor, por meio da antiguidade, seu próprio tempo, sua tarefa seria eterna. Vejam que aqui o Nietzsche mais ou menos coloca por escrito o que é a concepção de prática dos estudos clássicos enquanto recepção. Por quê? A recepção, né, não vou entrar aqui no que é a história da estética da recepção com Yao, Ziza, o Humberto Eco, nos Estados Unidos Stanley Fish, por aí vai, mas a gente tem aí por volta de 1960 em diante todo um longo discurso teórico sobre a importância do leitor na constituição de sentido de uma obra. Nenhuma obra é dotada de sentido em si mesma, mas sempre no ato de leitura. O Nietzsche mais ou menos prefigura o que é o esforço de argumentar que não existe sentido em si, não existe uma antiguidade em si, o que existe é a antiguidade para cada momento. Cada tempo presente se volta para o passado como uma forma de se compreender, como uma forma de se constituir. E se a ciência da antiguidade fosse compreender o presente por meio da antiguidade, ela estaria fazendo um trabalho efetivo, ela seria uma área significativa para os contemporâneos. É isso que a recepção clássica propõe hoje. Compreender o legado clássico ao longo de diferentes momentos da história, para que, à luz do presente, a gente entenda essas transformações. Tá?
Então, vocês veem que eu sou um admirador profundo desse conjunto de notas, eu me empolgo, mas tinha preparado mais algumas coisas, mas eu vou ceder aqui para que a gente possa ter uma dimensão dialógica nessa aula. Às vezes eu fico falando loucamente, nem vejo ninguém ou ouço ninguém. Vamos lá, microfone aberto, palavra de vocês. Façam como eu sugeri no e-mail, se quiserem. Leiam um trecho do Nietzsche e comentem por que acham ele interessante. Se não, simplesmente falem aquilo que parece interessante para vocês em termos gerais.